Muitas pessoas dizem ter dificuldade em compreender o texto bíblico. Dizem que leem, mas não conseguem entender muito bem o que a passagem quer dizer, que têm dificuldade e medo de terem compreendido errado. Eu sou Kleber Oliveira, você está no canal Desperta-te, e no vídeo dessa semana eu trago para você 5 dicas que com certeza vão contribuir para que você compreenda melhor e com mais facilidade o texto bíblico. A última dica é certamente a mais importante. Então vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Como eu já disse na introdução desse vídeo, hoje eu quero dar a você algumas dicas que vão te ajudar caso você se enquadre na grande maioria da população que diz ter dificuldade em compreender o texto bíblico. Algumas pessoas se frustram e desanimam de ler a Bíblia, mas o nosso objetivo é encorajar você a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E ler e compreender a Bíblia é um passo muito importante para isso. Então vamos às dicas. A primeira dica é: não se limite a ler pequenas porções da Bíblia, 1 ou 2 versículos, por exemplo. Os capítulos, subtítulos, versículos não estão divididos, como muitas pessoas pensam, por assuntos ou passagens. Um exemplo é o famoso Sermão do Monte, que não está circunscrito nos limites de um único capítulo, mas ele se inicia no versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus e vai até o versículo 29 do capítulo 7. Portanto, busque ler grandes porções da Bíblia, identificando onde inicia e termina um assunto tratado pelo autor ou um relato. Dica número 2. Leia o mesmo texto em Bíblias de versões diferentes. Como você deve saber, apesar de o mesmo conteúdo, o mesmo sentido, a Bíblia está traduzida em várias versões. As chamadas atualizadas, linguagem de hoje, nova versão, são Bíblias que se propõem a ter uma linguagem mais próxima da nossa realidade, termos mais familiares ao leitor de hoje, do que as chamadas fiéis, revistas ou revistas e corrigidas. Portanto, ler a Bíblia em versões diferentes nos ajuda a ter uma melhor compreensão de certas palavras, certos termos e, consequentemente, ter maior clareza do texto como um todo. Terceira dica: faça perguntas ao texto. Por exemplo, quem é o autor daquele texto? Quando foi escrito? Em que ano? Em que período histórico? Quais são as principais personagens daquela passagem, daquele capítulo, daquele livro bíblico? Para quem se destina? Para quem o autor escreveu originalmente aquele texto e qual o seu objetivo em escrevê-lo? Quais os principais assuntos tratados por ele naquele livro, naquele capítulo ou naqueles versículos? Você pode ter essas informações na própria leitura do texto bíblico, ou uma outra dica é buscar essas informações em uma Bíblia de estudo. Por um valor acessível, você consegue adquirir uma boa Bíblia de estudo que traz, antes de cada livro, um compêndio dessas informações. Dica número 4. Tenha um bloquinho de anotações com você durante a leitura. Anote as respostas para as perguntas que você fez ao texto, aquelas que eu te ensinei na dica anterior. Além de anotar as suas próprias impressões do texto, aquilo que o texto lhe falou de maneira pessoal e direta. Por último e mais importante, e o que na verdade deve ser a primeira coisa a fazer antes das suas leituras diárias. Quinta dica: ore. Ore e peça a Deus que o Espírito Santo lhe dê o discernimento para que você compreenda aquele texto. E que o Espírito Santo lhe convença para que aquele texto fale de maneira pessoal com você, porque é o Espírito Santo que nos convence
do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. E Jesus disse que Ele, o Espírito Santo, nos ensina tudo o que precisamos saber e nos faz lembrar de tudo o que Ele disse. João capítulo 14, versículo 26. Sem a direção do Espírito Santo, a leitura bíblica é sem sentido. Então, ore e peça a Ele que lhe ensine a compreender o texto bíblico e a aplicá-lo em sua vida. Pega essas dicas e boa leitura. Se você gostou delas, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que mais pessoas também consigam compreender melhor a Bíblia. Se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse e ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações, torne-se membro da família Desperta-te para que o YouTube notifique você sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. Você também tem acesso a mais conteúdos do nosso ministério através das nossas redes sociais, da nossa página do Facebook, do nosso perfil no Instagram. Os endereços estão aparecendo aqui embaixo e os links estão na descrição do vídeo. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu espero você na terça-feira que vem, às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe, graça e paz.